Olá, amigo mecânico, meu nome é Gilson Caetano, eu trabalho na assistência técnica da Knorr Brenz do Brasil e hoje nós vamos falar do produto chamado freio a disco pneumático para veículos pesados. Este produto é aplicado nos veículos Mercedes-Benz LS 1938, 1938S, a linha Axor e agora também nos O500 urbano articulados. Todo o produto freio a disco pneumático, ele leva uma identificação. Essa daqui é a identidade do produto, onde traz o tipo do produto, o número do cliente, a série de fabricação, a data de fabricação e o principal para nós aqui, que é o número comercial do produto. Através desse número comercial é que você vai saber qual o número do jogo de reparo, a aplicação do produto, enfim, todo o que você precisa saber do produto através desse número. Nós vamos falar das partes que compõem o freio a disco. Por exemplo, esta carcaça chama-se caliper. Nós temos aqui as buchas guia, nós temos as pastilhas, nós temos aqui os empurradores e os foles protetores contra a entrada de impureza ou de água. E aqui também nós temos o sensor, que vai falar para mim quando eu devo trocar a pastilha, quando estiver na hora de trocar a pastilha. E também nós temos o ajustador de folga automático, que ele é protegido por uma capa. Bom, o funcionamento do caliper, ele tem o conceito de caliper flutuante. Ou seja, no momento em que o condutor aciona o pedal de freio, ele recebe aqui a alavanca do cilindro combinado ou do cilindro diafragma, no caso da dianteira ou traseira, né? E aí começa o processo de empurrar as pastilhas para que uma apoie no disco enquanto chega a outra, para depois fazer a força de frenagem, né? Só que isso daí é num espaço de tempo muito pequeno, você nem percebe, mas a condição é essa. E quando ele solta o pedal do freio, o processo é de retornar todas as partes internas móveis, né, retornam e ainda mantém aqui entre o fole e a pastilha e o disco, é mantido um espaço mínimo, né, de 0,6 a 1,1 de distância entre a pastilha e o disco. Bom, comparando o sistema com o sistema tradicional que nós temos hoje, que é o freio a tambor, nós temos algumas vantagens que têm que ser relevadas. Ou seja, ele reduz o peso por eixo em 40 kg aproximadamente. Melhora o desempenho da suspensão, né, e você tem um poder maior de transportar cargas. Outra vantagem é com relação à temperatura, a dissipação de calor. No freio a tambor nós temos a dissipação de calor direto no talão do pneu. Para o sistema de freio a disco, a dissipação de calor, por ter um disco ventilado, ele se dissipa para as laterais, não atingindo o talão dos pneus. Bem, como você pode observar na tela ao lado, nós temos aí um gráfico que mostra exatamente a diferença de temperatura entre um veículo com freio a tambor e um veículo com freio a disco em uma descida de serra a velocidade livre, a velocidade por conta do condutor. Você pode observar também que a temperatura do pneu com o veículo rodando com freio a disco é muito menor do que a temperatura de um pneu com o veículo rodando com freio a tambor. E uma das principais vantagens que nós observamos nesse teste é que exatamente o veículo que estava equipado com freio a disco pneumático, ele desceu a serra em 4 minutos antes do que o veículo com freio a tambor. Todo produto Knorr, antes de ir para o mercado, ele tem aí umas fases de homologação, de testes, enfim, para que você tenha o máximo de segurança e confiabilidade no produto.
Para que você tenha toda essa eficiência na sua mão, faz-se necessário você usar os produtos de procedência. Quando você usa um produto que você não sabe a procedência, você pode causar sérios riscos, não só a você, mas a um terceiro também que porventura possa estar na sua frente transitando nas estradas por aí. Como você pode ver na tela ao lado, nós temos um exemplo de eficiência de frenagem. O produto que está com o componente que tem procedência, ou seja, que é Knorr Bremse, ele necessita um espaço mínimo de frenagem quando está de 100 por hora para chegar a 0 por hora, você precisa de aproximadamente 80 metros. Um produto de não procedência, você precisa de pelo menos 209 metros para frear. Essa diferença ocorre por conta dos materiais que são empregados na pastilha Knorr, ou seja, material de atrito, a carga das molas e principalmente o processo de soldagem entre o material de atrito e a parte metálica da pastilha. O produto que não tem uma procedência não tem coeficiente de dilatação, que resulta às vezes num travamento de freio ou até mesmo num aquecimento exagerado do freio. Essa diferença na distância de frenagem ocorre porque produtos não originais não têm padrão de dilatação térmica, podendo causar o travamento de freio. As pastilhas não originais, elas podem se quebrar e fazer com que o veículo fique sem freio. Nas pastilhas originais, quando você compra aqui a pastilha, você compra o jogo por eixo. Nesse jogo contém também as molas, que vão fazer com que o seu suporte tenha uma vida útil mais prolongada. Essas molas vão também reduzir o ruído do freio. E também vem as peças de borracha e as peças de plástico, que você deve substituí-las porque elas se deterioram com o tempo. Vamos falar agora da inspeção periódica que você deve fazer no seu freio. De tempos em tempos você deve verificar a espessura da pastilha. Quando ela está nova, ela mede 30 milímetros. E a espessura mínima permitida para uso é de 11 milímetros. A folga entre a sapata e a pastilha deve ser de no mínimo 0,6 milímetros, podendo chegar até 1,1 milímetro. Você deve verificar se o ajustador de folga automático não está travado, girando 2 a 3 cliques nesse sentido. Fazer a verificação dos foles, para ver se não existe rasgo ou alguma fissura que permita a entrada de água ou impureza no sistema. Fazer a verificação das tampas, que não devem estar inclinadas, e fazer a verificação das tampas de borracha, no caso aqui. É importante verificar, na hora de montar o cilindro, que o furo de respiro esteja voltado para baixo, como você pode ver na figura ao lado. Caso entrar impureza ou água, vai prejudicar o bom funcionamento dos componentes internos do sistema. Bem, como todo produto que trabalha com partes metálicas e partes de borracha, você deve substituir as partes de borracha periodicamente. Para que isso ocorra, você deve usar, especificamente para o freio a disco, você deve usar a nossa caixa de ferramentas especiais. São ferramentas especiais, porém não são ferramentas complicadas. Por exemplo, para você tirar os foles, fazer a substituição dos foles, você usa uma ferramenta para fazer a substituição dos 2 foles. Esta ferramenta. Para fazer a substituição das tampas, você usa essa ferramenta. Deixamos um exemplo aqui, para que quando você for fazer a substituição das tampas, elas devem ser, primeiro, furadas no centro e jamais colocar algum objeto pontiagudo aqui nas laterais, para evitar quebra
da carcaça. Então, fazendo esse furo no centro, você pode inserir um objeto aqui e sacá-la. E depois montá-la na bucha nova. Essa ferramenta vai fazer a substituição de uma bucha de latão que nós temos aqui. Essa ferramenta vai fazer a substituição dos foles internos, dos empurradores. Você deve usar os produtos originais contidos nos jogos de reparo, de procedência do fabricante, como os foles, por exemplo, como as buchas guia, os pinos guia e a bucha de latão. Os foles, você deve observar se todos eles não têm cortes ou rasgos ou algum tipo de fissura, que se tiver um rasgo ou um corte vai comprometer o funcionamento do conjunto completo. Os pinos guia, eles levam um lubrificante especial contido no jogo de reparo, e a bucha também leva um tipo de lubrificante especial contido no jogo de reparo. Nós vamos agora substituir as pastilhas e ao mesmo tempo observar a facilidade e a rapidez do processo. Primeiro, um alicate de bico. Pega o alicate de bico, insira nesse grampo. E sem muito esforço você retira o grampo. Você retira a arruela, faz um esforço, um pequeno esforço para retirar o pino, retiramos o garfo e aí você já tem acesso às pastilhas. A primeira pastilha e a segunda pastilha. E pode fazer a substituição introduzindo as pastilhas novas. Para a colocação das novas pastilhas, o processo também é simples e rápido. Você coloca a primeira pastilha, a segunda pastilha, o garfo, faz um leve pressionamento aqui para introduzir o pino, coloca a arruela e a nossa cupilha, sem a utilização do alicate. Está feita a substituição das pastilhas. Nós aqui no Abrams temos uma dica muito importante para você. Quando for fazer a reparação, jamais remova esta tampa. Essa tampa, ela protege todo o sistema de sincronismo dos empurradores. Caso você remova essa tampa, você tira esse sincronismo. E como só aqui no Abrams possui o ferramental adequado e homologado para poder fazer o sincronismo certo, né? Então nós pedimos para que não remova essa tampa. Substitua apenas as partes contidas nos jogos de reparo. Bem, agora que você conhece o sistema de funcionamento do freio, as partes internas, inspeção periódica e a substituição das pastilhas, e já tem também a dica. Se você tem interesse em se aprofundar no assunto ou tirar alguma dúvida técnica, é só enviar-nos um e-mail que teremos o prazer em respondê-lo. Bem, esse foi o programa de apresentação do freio a disco. Meu nome é Gilson Caetano, coordenador da Ciência Técnica da Quinoa Brents do Brasil, e espero revê-los numa próxima oportunidade. Até lá!